Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. Olá, amantes das relações internacionais, como vocês estão? Hoje nós abordaremos um assunto muito relevante, porém, infelizmente, pouco veiculado, que é o papel das comunidades dentro das relações internacionais. Hoje, principalmente voltado para as ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para conversar com a gente sobre essa importância do protagonismo das comunidades, nós trouxemos Pedrina Belém, que é uma aluna da casa, aluna da Unilab, graduanda em Relações Internacionais e também líder da comunidade do Getmani no Baixo Sul da Bahia. Pedrina, pode se apresentar para nós? 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Então, bom dia, eu sou Pedrina Belém do Rosário, mulher preta, quilombola, nascida em um quilombo no Baixo Sul da Bahia, uma região onde tem um número bem expressivo de comunidades quilombolas, são 55 hoje reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, e a gente tem muito orgulho de nascer em um território tão rico, com tantas identidades, com tantas histórias, com tantas culturas. Então, eu sou filha de marisqueira, Zenilda do Rosário, e do pescador Pedro Belém do Rosário, já falecido, e esses são as minhas bases inspiradoras, para tudo que eu hoje tenho me tornado e esses valores aprendidos, nessa base tão que eu sempre falo, que essa educação quilombola que eu nasci é a minha primeira universidade, é lá que eu vou venho desfrutando e trazendo a minha trajetória, porque eu vou sempre entender que a minha trajetória é entender que a nossa voz ela tem essa localidade, e a nossa localidade ela é marcada por esses marcadores sociais, históricos, classes sociais, aspectos geracionais. Então é muito emocionante, é muito desafiador a gente falar desse lugar. Então assim, estou muito feliz, Esther, de estar participando, de ter sido convidado para esse novo episódio do Pod Mundo, e estou aí à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada, Pedrina, pela sua participação, é de extrema importância. Nós não conseguimos pensar em outra pessoa para falar sobre comunidade nas relações internacionais. De início, nós vamos começar com uma pergunta base, que é como surgiu essa iniciativa de projetos com objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da sua comunidade especificamente? Eu desde muito nova, eu já era muito envolvida dentro da minha comunidade, Aos 11 anos, inclusive, eu escrevi meu primeiro texto para um jornal da região, falando sobre a preservação ambiental, porque sempre foi um tema que me incomodava, exatamente por a gente morar dentro de um território muito rico de Mata Atlântica, dentro de uma área de preservação ambiental, porém com muitos desafios, entre eles questões basilares como saneamento básico. Então, eu via a minha população ali utilizando de um espaço tão rico, mas ao mesmo tempo que estava adoecido, porque as políticas ainda não chegavam até lá. Então, hoje, para mim, que sou lá do quilombo do Getmani, se você hoje perguntar a essa comunidade qual é o maior desafio dela, um dos seria a questão do saneamento básico. Então, a gente já começa a perceber esse local, que a gente está falando. A gente está falando de um local onde existem pessoas e que existem esses desafios que ainda não foram sanados. E aí, eu fui crescendo, percebendo isso e usando a minha fala, inclusive, para mobilizar atores. E aí, em 2006, eu fui convidada para participar de um projeto de casa familiar agroflorestal, que são casas familiares agrícolas que tem também na região, e eu fui selecionada para uma dessas, que é a Cefap, Casa Familiar Agroflorestal. Foi da primeira turma em 2006. E ao me inscrever para essa casa familiar, eu via uma possibilidade de
poder ser essa voz da comunidade dentro desse espaço que eu estaria. Então, eu fiquei por 3 anos estudando, e o objetivo da casa era exatamente você se formar, ter o conhecimento, voltar para a sua comunidade e replicar o conhecimento que você aprendia lá. Então, toda semana que eu chegava da casa familiar, eu tinha que replicar aquele conhecimento. Então, por exemplo, trabalhou sobre as melipônias, né, que é a criação de abelha. Aí eu cheguei na minha comunidade, fazia palestra, fazia diálogo sobre as melipônias, até porque a origem do nome da comunidade surge aí por conta de uma abelha jati e de um índio mani. Então, muitas pessoas da comunidade nem conheciam e não entendiam isso. Então, quando eu tive o conhecimento que eu repliquei cá na comunidade, a gente começou a entender a importância de conhecer sobre a nossa própria história. E aí começa toda a minha caminhada, né? E aí, dentro desse próprio processo de 3 anos, eu fui começando a conhecer sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na época, que hoje é Desenvolvimento Sustentável. E eu via também como forma de trazer essas informações para dentro da comunidade e pensar que uma ação que eu fizesse voltada para o meio ambiente, eu estaria, inclusive, contribuindo para as metas dos objetivos do milênio. E aí eu fui fazendo isso, tanto que, a partir desse momento que eu fui mobilizando a comunidade, eu fui presidente da associação local por mais de 3 anos, né? E foi a partir daí que começou toda a minha caminhada, inclusive de liderança, de protagonismo, né? A partir dessas ações pequenininhas. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela começa a partir desse momento que eu saio um pouco da comunidade para buscar esse conhecimento e eu volto para ela para replicar isso, né? Então, surgiu a partir disso, e a partir desse processo também eu comecei a participar de muitos encontros, tanto que teve uma formação que foi de capacitação de multiplicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi em Brasília, e objetivava exatamente a formação de multiplicadores para municipalizar os ODM dentro dos municípios. Então, eu fui para Brasília, participei de uma formação. Quando eu voltei, repliquei isso na Câmara de Vereadores do município. Então, assim, foi um processo muito bacana de interação, não só com a comunidade, mas também com o poder público, né, local. A gente pode ver que é muito importante esse trabalho, né, de pequenas coisas que a gente faz dentro de uma comunidade e como o impacto, né, delas acontece. Faz muita diferença, principalmente esse tipo de atitude, né, de ato dentro de um processo tão importante. Na segunda pergunta, nós vamos falar de uma questão ambiental, principalmente dentro dos efeitos desiguais dos males de mudanças climáticas dentro de comunidades negras e indígenas. Você acredita que o Brasil deveria encabeçar líderes quilombolas indígenas para essa discussão dentro do contexto internacional? Com certeza, né? E aí, como eu já comecei falando, inclusive, né, que esses territórios quilombolas, eles foram constituídos por muitos anos, né? E o modelo de desenvolvimento, né, dessa população, que eles sempre fizeram e fazem até hoje, é uma forma viável e sustentável para a preservação do que existem ali. E aí eu sempre vou estar trazendo desse meu lugar que eu venho, porque hoje a comunidade que eu vivo, ela vive exatamente do extrativismo da piaçava. É uma forma não predatória, que não agride o meio ambiente. O homem extrai dessa palmeira o seu sustento e mantém ela sempre viva. Então, entender esse lugar dessas pessoas, né, na instância e no âmbito das relações internacionais é de suma importância, porque eles são os originários dessa terra, né? Por que eles vão ficar fora? Por que eles não podem protagonizar esse processo? Então, eu acredito que as questões ambientais é um tema hoje de grande relevância, não só para as relações internacionais, mas também no que tange às instâncias, desde o local, desde o nacional, desde o estadual até o internacional. É por isso que eu sempre acredito que as relações internacionais, por mais que a gente pense em muitos estados, mas quando a gente vai pensar no âmbito de comunidade, as comunidades estão fazendo e estão revolucionando ações que são invisibilizadas. E quando a gente vem para esse público menos atendidos, como, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, que são grupos aí que estão à margem, né, que sempre foram silenciados, que sempre foram, né, tirados de rota, né, a gente percebe que as coisas elas vão ganhando uma outra conotação. Então, acho que inserir esses atores dentro desse processo, ele é muito importante. E aí vem uma questão que eu acredito muito, que é a questão da governança participativa. Não vai existir desenvolvimento se você não interage entre a sociedade
entre o poder público, entre o poder privado. Eu acho que esses atores todos eles precisam estar interligados, integrados de forma sinérgica para um objetivo mais macro. Então, com certeza, eu acredito que esses atores, tanto nós quilombolas quanto os indígenas e tantos outros, eles precisam sim estar dentro da agenda internacional. É preciso falar sobre eles, porque a gente vai perceber, inclusive, dentro das relações internacionais, que esses públicos, ele quase que não é falado sobre, né? E por que não? Né? Porque essas vozes elas são silenciadas? Por que essas vozes, né? Quem é que o representam? Né? E por que eles não são, eles mesmos não se representam? Será que eles não podem ser a voz deles mesmos? Então, são questionamentos muito interessantes que eu acho que requer de nós um processo diário de entrosamento, de entendimento, de pensar esse nosso lugar, né? E aí, como eu já trouxe desde o início, que é trazer a nossa trajetória é a gente trazer a nossa localidade, né? Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só de Pedrinho, eu estou falando de um lugar, eu estou falando de um povo, estou falando de uma história, estou falando de mazelas, estou falando de oportunidades. Então, eu acho que são questões muito importantes que precisam, sim, estar sendo discutidas, e principalmente no que tange a isso. Então, pensar o meio ambiente sem pensar nesses atores, eu acho que não faz sentido, né? Então, é preciso, sim, envolvê-lo, incluí-lo e fazer com que todas essas formas de saber, essas formas de conhecimentos, eles sejam visibilizados e sejam valorizados. Pedrina, você como líder de uma das comunidades preocupada com o meio ambiente na América Latina, como você se enxerga dentro dessa relação com a ONU atualmente? É muito interessante que nesse caminhar meu de 30 anos, né, já tenho 30 anos de idade, e às vezes eu fico assim, meu Deus, quantas coisas eu consegui participar, interagir, e quanto que isso foi uma escola e divisor de água para a minha vida. Nesse processo de caminhada, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de interagir com um mecanismo muito importante, e um deles foi a ONU. E a ONU, estar dentro desse espaço da ONU foi legitimar direitos, foi legitimar esse lugar que eu represento, foi legitimar tantas histórias, tantas coisas, que é o que hoje me move. Eu sempre falo que estar na universidade hoje, sendo a primeira da minha família, e uma das primeiras quilombolas do meu quilombo a conseguir entrar na universidade pública e federal e internacional como a Unilab, é de grande relevância, ao mesmo tempo que a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Então, através desse processo de participação, de empoderamento, de entender esse lugar de representação que eu sempre utilizei na minha caminhada, em 2010, eu fui para Barcelona, inclusive, representar. Foi o único projeto na América Latina e no Caribe representando o Brasil para receber um prêmio da ONU, que era melhorando a participação cidadã nos processos de decisão, né? E aí estavam incluídos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até então, né? Então eu fui lá, a única, né, aqui do Brasil que foi lá pegar esse prêmio, representando a região do Baixo Sul, representando as associações de agricultores e de moradores locais. Então, esse foi um ponto muito importante, mas para além disso, teve um marco muito importante nessa minha interação com a ONU, que foi a visita da alta comissária da ONU em 2010 no Quilombo do Jatimane. E eu acredito que foi esse o start para eu poder hoje, acho que inclusive estar fazendo relações internacionais e entender que eu posso sim ser uma internacionalista, mas continuando levando essa comunidade que eu vivo para o mundo e trazendo o mundo para dentro dela sem precisar sair dela. Então, ver a ONU naquele período entrar no Quilombo, eu vi muitas possibilidades de a gente mostrar que a gente tem força, que a gente pode sim transformar o mundo, que a gente pode fazer a diferença dentro da nossa comunidade sem precisar sair dela. O que falta para as pessoas, muitas vezes, é a oportunidade, é o conhecimento. Então, quando você pega esse conhecimento e você transforma ele em prática, isso sim faz sentido para a comunidade. Então, eu vejo que tem muitos desafios, né? A gente não vai dizer que a ONU é tudo perfeito, mas eu acho que a linha de pensamento, o propósito institucional dessa organização nos faz pensar de que forma eu, Pedrina, que estou lá na ponta, juntamente com tantos outros
outras pessoas, podemos sim transformar a nossa realidade, sem a gente precisar sair daquele lugar que tem tanto potencial, mas o que falta é um olhar de oportunidade, é um olhar de investir nas pessoas, né, para que elas possam ser as principais protagonistas desse processo, né, que a gente possa sim pensar em parceria, pensar em cooperação com outros atores, mas que a comunidade ela possa ser essa principal protagonista da sua história, do seu trabalho, do seu desenvolvimento, e é isso que eu acredito. Eu sempre levo comigo que eu coloco como lema do meu propósito de vida, que é levar a Getmani para o mundo e trazer o mundo para dentro de Getmani sem precisar sair dela. Hoje eu estou saindo da universidade, da comunidade, para buscar o conhecimento, mas eu continuo na comunidade, né, trazendo do meu modo, do meu saber, esse conhecimento. Então, aí, se você for pensar e falar relações internacionais dentro de um quilombo, as pessoas vão dizer, o que é isso? Mas quando Pedrina, que é do quilombo, pega esse conhecimento e trabalha numa linguagem que é da comunidade, vai chegar diferente. Eles vão entender que a comunidade também é internacional, que as ações que eles fazem lá podem reverberar no assunto internacional, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que existem muitos atores importantes aí que estão pensando no desenvolvimento das comunidades, mas, por outro lado, se não tiver, de fato, uma escuta com esses principais atores, a gente de nada vai fazer sentido a gente pensar em megas projetos e pensar em desenvolvimento se a gente não pensar nas pessoas. Pedrina, muito interessante suas abordagens, e para arrematá-las eu queria convidar para que você trouxesse alguma referência para os nossos ouvintes de qualquer mídia, livro, artigo, filme que possa fechar, né, esse assunto, que eles possam ir além dessa nossa entrevista e conhecer ainda mais esse seu trabalho, né, dentro o papel da comunidade nas relações internacionais através de uma indicação sua. É muito importante, né? Eu mesmo, particularmente, venho enfrentado esse desafio dentro da universidade, porque, como eu já sempre falei, o lugar que a gente vem fala sobre nós. E há muito tempo eu nunca tinha parado para ler sobre autores negros, né? Até porque esses autores, até hoje, eles são invisibilizados, eles não são mostrados, né? Então a gente acaba lendo e estudando sobre outros autores, mas a gente não lê sobre os nossos. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa assim, levar para as nossas escolas, e inclusive depois de eu estar na universidade eu já consegui influenciar isso na própria comunidade, dentro da escola local, estimulando que, né, os professores trabalhassem com literatura de autores que representam também toda a nossa história e nossa luta. Mas tem uma autora que eu estou lendo nos últimos dias, que está sendo muito legal, que é a Grada Quilomba, né? Que ela é uma escritora psicóloga, ela é portuguesa, e uma das linhas de pensamento dela é essa questão da memória, né? Tem até um livro que é a Memória das Plantações, e ela vai falar sobre o pós-colonialismo, sobre o racismo, né? E a gente sabe que hoje o racismo ele é um grande gargalo e que impede que a gente, inclusive, alcance esses espaços de direito, né? Então, não é uma questão do tão falado mimimi, mas é que sim, há muito tempo esses povos foram silenciados, foram apagadas suas histórias. Então, a gente pensar em ler Grada Quilomba, né? Tem também a Djamila Ribeiro, que é uma autora também que eu gosto muito de ler, que ela vem falar exatamente sobre esse lugar de fala, né? Quem é que está falando de nós? Quem nos legitima? Então, trazer essas reflexões é muito importante. Tem um outro também que é do Enagrecer o Feminismo, que é da Lélia Gonzalez. Então, assim, são autoras e mulheres que eu tenho lido nos últimos dias e que têm fortalecido muito o meu empoderamento enquanto mulher preta, enquanto quilombola, né? E pensar nesse lugar, né? O que é que Pedrina, né? Qual o desafio de Pedrina no mundo, né? Qual o meu papel no mundo, né? E qual o meu papel dentro da universidade, qual o meu papel dentro da comunidade. Então, e tantos outros, né? Que eu fui conhecer agora na universidade. Então, realmente é um desafio, né? Quando a gente pensa, vamos trazer algumas referências, a gente realmente às vezes até se intimida, porque de fato a gente percebe que há um processo de silenciamento e apagamento de autores que vêm falando sobre nós e que não são lidos nas universidades. E graças a Deus que a Unilab tem esse projeto diferenciado e que faz com que a gente realmente mergulhe, né, nesses autores importantes para o desenvolvimento da nossa carreira, tanto acadêmica, quanto pessoal, quanto profissional, né, enquanto ser humano também. Pedrina,
nossa entrevista chegou ao fim e eu só tenho a agradecer por essa... Não falo entrevista, né? Por esse ganho de conhecimento que você trouxe pra gente, por trazer muitas perspectivas novas que muitas pessoas não entendem, como você falou, não são silenciadas. É muito importante que pessoas como você venham falar sobre isso para que traga reconhecimento para causas tão importantes que muitas vezes não são visualizadas, né? Tanto no âmbito doméstico, né, dentro dos países, quanto a nível internacional. Então é muito importante essa participação nesses espaços, né, internacionais. Principalmente dentro de mecanismos como as organizações das Nações Unidas. Sua participação no Pode Mundo foi muito importante. Nós estamos muito felizes por essa entrevista. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer. Obrigada a você, Esté, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sempre acho que esses espaços eles são motivadores e só nos estimula a acreditar que nós estamos no caminho certo e que a gente precisa sim ser protagonista, né, da nossa história, ser protagonista da história de um povo, né, e a gente está aqui para representá-los, né? Então de nada faz sentido estar cursando relações internacionais se não for para fazer a transformação nas nossas realidades, no lugar que a gente vive, né, influenciar positivamente a novas pessoas a também contar essa história. Então, estou muito grata, muito obrigada, espero ter contribuído um pouquinho, né, com esse bate-papo. Muito obrigada. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim, mas antes de ficar triste, nós queremos te dizer que episódios novos virão. Mas para que você saiba quando novos episódios estarão no ar, é muito importante que você esteja ligado nas nossas redes sociais. Quando sairão novos episódios, para que você se organize e fique ciente de cada movimento nosso. Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho. Se cuida. Tchau!